Fala aí, meu povo, tudo bem? Bora para mais um vídeo, né? Um pouquinho de atraso aí, mas não posso deixar de cumprir o nosso compromisso. Hoje a gente continua com esse vídeo, com essa semana de trabalho, né? A gente se mantém no mesmo assunto, né? Que é o método de análise de circuitos de corrente contínua, chamado de método dos laços, ou método das malhas, né? A intenção aqui é prosseguir com esse assunto que já foi começado na semana passada. Vamos comigo, né? Então, naquele vídeo anterior, né, quando nós começamos a falar do método, teve essa introdução inicial bem simples, né, com a motivação, o objetivo do método, que eu vou manter aqui esses slides, mas sem gastar o nosso tempo novamente com ele. Quem tiver interesse é só voltar lá, né? Fizemos em cima de um circuitinho bem simples de exemplo, como que a gente aplica aquela equação que determina a quantidade necessária de equações do sistema, né? Para a gente trabalhar e descobrir essas correntes de laço, né? Além dessa equação, vocês devem também se lembrar sobre um outro método, uma outra forma, na verdade, de se conhecer essa quantidade necessária de equações, que é através da quantidade de malhas do circuito, de janelinhas do circuito, de onde a gente também tira esse número de equações necessárias, certo? Nesse circuitinho, por exemplo, I1 está na janelinha da esquerda e 2 está na janelinha da direita. Temos duas janelas, duas malhas, com outros conceitos associados a isso lá no vídeo da semana passada. Esse slide mostrou como equacionar a lei de Kirchhoff para as tensões no caminho percorrido por I1. Depois, as quedas de tensão no caminho percorrido pela corrente de malha I2. Com as duas equações montadas, sisteminha de duas equações, duas incógnitas, chegamos em 8 amperes para I1 e 2 para I2. Beleza? Estão lembrados? Quem não se lembra, tem o vídeo no canal lá disponível também. Eu também comentei lá com vocês a possibilidade da gente repetir o que foi feito no método nodal, que é sair do circuito e diretamente montar o sistema de equações, né? Esse é o modelo genérico do sistema de equações, onde cada elemento dessas equações foi definido nesse outro slide. Elementos da diagonal principal, fora da diagonal principal, os termos independentes e assim por diante. E seguindo o que a gente tinha combinado, nessa semana vamos trabalhar então com circuitos que têm outros componentes além de resistores e fontes independentes de tensão, ok? E para fazer isso, eu prefiro conduzir a solução de alguns exemplos que acho que é melhor do que ficar falando de teoria, né? E o primeiro dos exemplos é esse, onde aparece uma fonte de tensão controlada aqui no alto do nosso circuito, cuja variável de controle é a tensão V delta sobre o resistor de 100 ohms. Como a fonte controlada desse circuito continua sendo uma fonte de tensão, tudo bem que ela é controlada, mas ainda é de tensão, não vai mudar muito o procedimento inicial que nós utilizamos na semana passada. Então a gente começa identificando o número necessário de correntes, e aqui a gente pode ver três malhas, três janelinhas no nosso circuito, duas embaixo e uma lá em cima, onde a gente vai posicionar as nossas três correntes de malha, I1, I2 e I3. Como fazer o equacionamento? Bom, estão mantidas aquelas duas opções iniciais.
A primeira, aplicar a lei de Kirchhoff para cada uma das quedas de tensão nos caminhos percorridos pelas três correntes, né? Queda de tensão em cada componentezinho desses caminhos, que é a forma mais básica delas. Ou a segunda opção, ou a alternativa, é construir de forma direta o sistema de equações usando aquela forma sistemática, matricial do sisteminha, ok? Eu vou optar aqui pela segunda, mais rápido, mas tendo dúvidas, é só me avisar que a gente trabalha melhor isso no encontro de quinta-feira, ok? As equações aqui, então, definido o sistema de maneira bem rápida, vão ser essas três aqui, né? Malha I1, malha I2 e malha I3, onde eu espero que vocês tenham percebido qual foi a influência da fonte controlada. Perceberam? Pois é, em qualquer situação de fontes de tensão controladas, o procedimento de montagem das equações permanece o mesmo, porém, vai ser necessário realizar uma análise da variável de controle da fonte para que a gente não introduza uma nova incógnita no sistema. Nesse caso, a tal da tensão V-delta é uma quarta incógnita que vai complicar a situação desse sisteminha de três equações, então eu preciso da ajuda de vocês para que a gente volte a nossa atenção para o circuito, onde a gente percebe que essa tensão V-delta é a tensão que está sobre a resistência de 100 ohms. E ainda a gente percebe que a polaridade dela aponta um crescimento do potencial para cima, né? A tensão aponta para cima, sendo então provocada por uma corrente que circula em sentido oposto. Considerando as nossas atuais variáveis e essas correntes que eu defini como sendo as correntes de malha, quem vai provocar a queda de tensão V-delta nesse sentido é uma corrente resultante da subtração de I1 menos I3, concordam? V-delta apontando para cima, provocada por uma corrente que desce, portanto desce I1, e como I3 está subindo, ela tem que ser colocada com sinal negativo. Espero que tenha ficado tudo certo aí nessa tensão. Então, trazendo para cá essa tensão V-delta junto com o sistema, né, para a gente eliminar essa quarta incógnita, nós temos esse novo arranjo de equações, ok? Aqui vocês podem perceber, né, que na segunda equação era o único lugar que aparecia o V-delta. Em função de I1 e I3, os coeficientes de I1 e I3 foram alterados com relação à equação inicial, ao sistema inicial, e com essa alteração a gente percebe que a simetria dos coeficientes do sistema com relação à diagonal principal da matriz foi perdida, né? E é só isso que acontece quando a gente tem fontes controladas e em situações que é possível apresentar a variável de controle em termos das incógnitas já presentes no nosso problema. Não interessa se a fonte é de tensão, é de corrente, aliás, se ela tem o controle como tensão ou como corrente, né? Se a fonte for de corrente, é o próximo problema. É um pouquinho diferente o tratamento, mas sendo fonte de tensão independente ou dependente, não interessa se ela depende de tensão ou de corrente do circuito, o resultado, o tratamento vai ser basicamente o mesmo. Enfim, resolvendo esse sisteminha 3x3, a gente chega nesses três resultados para as três correntes de malha, ok? Pronto, agora a gente pode dizer que tem novidade. Ansiosos de plantão, chegou a hora. Chegaram as fontes de corrente. O que fazer? Ué, no começo não muda nada, a gente continua precisando identificar quantas equações são necessárias, quantas correntes de malha são necessárias, de malha ou de laço, certo? E aí? Não vou nem usar aquela equaçãozinha mais para L igual B menos N mais 1, certo? Vamos direto contar quantas janelinhas, quantas malhas a gente tem nesse circuito.
E aí, me respondam, quantas malhas nós temos nesse circuitinho exemplo? Quantas? Hã? Isso aí, 3 malhas, 3 janelas indicam que precisamos de 3 equações e, portanto, necessário traçar 3 caminhos, 3 trajetos fechados percorridos por correntes de laços ou malhas, né? É aí que a porca torce o rabo, meu povo. Como traçar esses caminhos? Podemos traçar qualquer caminho? Vamos ver. Começando por essa correntezinha I1, na primeira malha que a gente bate o olho ali, né? Essa corrente de malha é possível? Ela é permitida? Bom, vamos analisar, né? Pensando em equacionar a lei de Kirchhoff das tensões nesse caminho, vamos começar ali no pezinho da fonte de tensão, ali onde está a referência, ok? Temos os 20 volts da fonte, a queda de tensão no resistor de 4, no resistor de 6 ohms. E agora, na fonte de corrente, como saber a queda de tensão nela? Lembram-se de quando eu apresentei os conceitos de fonte de corrente lá no capítulo 2? Pois é, fonte de corrente só tem a tensão conhecida quando a gente analisa o circuito como um todo, só depois dessa análise. Então aqui complicou um pouquinho esse caminho, não é não? Como é que eu fecho essa equação da lei de Kirchhoff? Vamos desistir? Espera um pouquinho, não desiste desse caminho fácil assim não. Vou apelar de novo para a lembrança de vocês. Vocês se lembram? O dia que eu der aula no asilo, eu tô lascado apelando para essa memória de vocês desse jeito, né? Mas vocês se lembram quando o método nodal tinha fontes de tensão no circuito e parecia que elas atrapalhavam aquele equacionamento? A gente queria desistir, mas no final das contas as fontes de tensão acabavam reduzindo o número de equações necessárias? Pois é, eu vou ajudar vocês a enxergarem as mesmas características aqui no circuito para aplicação do método das malhas. Como? Apelando para o início da conversa. Eu trago aqui o nosso segundo slide e peço atenção nessa frasezinha em azul claro. Nesse método, a gente quer equacionar a queda de tensão para descobrir os valores das correntes de laços ou correntes de malha. Se eu não consigo equacionar a queda de tensão nesse caso, vocês percebem que a corrente I1 está em sentido oposto ao da fonte de 3 amperes e, portanto, eu posso eliminar a necessidade de equacionar assumindo que ela tem exatamente esse valor de 3 amperes em sentido oposto? É um procedimento muito parecido ao que nós fizemos no método nodal, onde a gente usava o valor da fonte para determinar a tensão de um nó que estava nos seus terminais, não é? Aqui eu estou utilizando o valor da fonte para determinar o valor da corrente de malha I1, que nesse caso está em sentido oposto ao sentido da fonte. O que vocês acham disso aí? Parece que dá certo, né? Eu não preciso equacionar o I1, o objetivo já está atingido. Bola para frente, então. I1 resolvido, não precisa ser equacionado. Agora eu escolho esse caminho superior para chamar de I2. E com a mesma ideia, essa corrente I2 percorre a fonte de 8 amperes no mesmo sentido dela. E, portanto, com a impossibilidade de equacionar essa queda de tensão na fonte, simplesmente eliminamos a necessidade de construir essa equação fazendo I2 igual a 8. Ok? Pronto, já fizemos 2 caminhos, precisamos só do terceiro, da terceira corrente de malha de laço para ter a sua equação definida e resolver o nosso problema. O que acham desse terceiro caminho aqui? Concordam? Vamos lá começar a trazer problema. Concordam comigo que desse jeito, agora eu tenho tanto o I1 quanto o I3 passando pela fonte de corrente de 3 amperes, e sendo assim eu não posso mais falar que o I1 vale menos 3? Também não posso dizer que o I3 vale 3, não é mesmo? Eu posso dizer que o I3 menos I1 vale 3 amperes. E isso
talvez seja a base de um método apresentado lá no Boylestad como o método da supermalha. É uma alternativa que eu não costumo abordar aqui, porque eu prefiro continuar usando o método básico, simples, sem inventar nenhuma dessas alternativas. Mas na verdade o real motivo de eu não usar é que alguns dos professores, que foram meus professores, e também por isso, não só por isso, mas também por isso eu respeito demais essas pessoas e sigo muito as opiniões deles, esses mitos conseguem chamar os métodos da supermalha e também a do supernó, que eu nem comentei no capítulo anterior, né? Eles costumam chamar esses métodos, ou essas saídas, de macete e dizem que não tem nada a ver com o fundamento dos métodos, né? O circuito pode ser resolvido sem esses macetes. E levei muita bronca deles porque eu falava de supernó e supermalha. Para não continuar levando essas broncas, eu optei por parar de mostrar, mas talvez seja interessante vocês darem uma olhada. Alguns que têm curso técnico, que já fizeram análise de circuito, já conhecem esses métodos, né? Então, Clé, como resolver essa questão? A minha sugestão é, lembram-se, de novo eu mandando lembrar, né? Tá difícil. Quando a gente tinha agora, alguns minutos atrás, só I1 e I2, estava tudo certo, né? E estava tudo certo porque eu só tinha uma corrente de malha passando por cada fonte de corrente. O que aconteceu de novidade de lá para cá e que nos trouxe problemas foi o fato de definirmos essa nova corrente de malha I3 passando por uma fonte que já estava contemplada por outra malha. A minha sugestão será de sempre fazer apenas uma corrente de malha passar por cada fonte de corrente, evitando que o trajeto precise ser equacionado como aconteceu com o I1 e I2. Correntes passando pelas fontes, a fonte já dá o valor do trajeto da corrente de malha, né? Do trajeto não, mas já dá o valor da corrente de malha e torna o equacionamento desnecessário. Nesse caso específico, então, eu preciso mexer no caminho do I3. Existe algum outro caminho possível? Aí, ó, o que vocês acham desse caminho alternativo? Garanto para vocês que ele também é um caminho válido para o nosso método, para a solução do nosso circuito, não atrapalha nenhuma das considerações sobre as fontes de corrente e pode ser tranquilamente equacionado, porque a gente só tem fonte de tensão e resistência por onde passa o I3. Vamos equacionar esse bichinho? Então, começando de novo, lá na fonte de 20 volts, seguida da queda sobre o resistor de 4 ohms, por onde passa tanto o I1 quanto o I3, ok? Depois a queda no resistor de 6 ohms com a passagem das três correntes, sendo que o I2 passa em sentido oposto, a queda no resistor de 8 ohms e finalmente a queda no resistor de 1, resultando em 0, porque a gente volta para o nó inicial. Essa é a única equação onde eu preciso substituir os valores de I1 e I2 já conhecidos, resolver uma equação única que vai ter I3 como única incógnita, e se eu não errei em nada, vai dar um pouquinho mais de 8 ampere e meio. Do mesmo jeito que a gente fez como fechamento nos circuitos anteriores, gente, conhecendo todas essas correntes, a gente já conhece as correntes que passam por cada um dos componentes desse nosso circuito, certo? E essas correntes de laço, correntes de malha, devem ser usadas para a gente fazer essa análise posterior do circuito. Por exemplo, na resistência de 4 ohms, que está lá do lado esquerdo, temos tanto o I1 quanto o I3 passando por ela de baixo para cima. Dessa forma, ali passam menos 3 com 8 amperes positivos, então quer dizer que a gente tem 8 menos 3 vai dar um pouco mais de 5,5 amperes passando pela resistência
de 4 ohms, ok? Com essa corrente a gente calcula queda de tensão, calcula potência, calcula o que a gente quiser em cima desse componente, do mesmo jeito sobre todos os demais. Seguindo essa ideia, né, todos os componentes podem ter as correntes conhecidas através desses 3 resultados, desses 3 valores, e o circuito pode ser completamente analisado dessa forma. Para a gente fechar, esse circuitinho que foi de maneira errônea colocada na tarefa que vocês me entregaram, que vocês trabalharam a semana passada e me entregaram nessa semana, né? Me alertaram no encontro síncrono e eu agradeço cada uma dessas correções que vocês fazem a mim, né? Como eu excluí de lá, disse que a gente trabalharia nessa semana, tá aí. Eu acho que ele é mais fácil que o anterior. É possível aqui a gente enxergar que com 3 correntes, exatamente 3 correntes de malha, a gente consegue resolver esse problema com I1, I2 e I3 nesses 3 caminhos, porque a nossa única fonte de corrente, que é a fonte de 4 amperes, está sendo percorrida exclusivamente pela corrente I2. E sendo assim, I2 não necessita de equacionamento, só precisa equacionar I1 e I3, lógico, levando em conta a participação da corrente I2 nas quedas de tensão. E aí? Conseguem montar essas equações para mim? Resolver o sisteminha para, a partir das respostas do sistema, encontrar as 3 tensões desconhecidas? Deixo aí os resultados esperados, que nós já resolvemos pelo método nodal, né? Para que vocês comparem com as respostas, compartilhem conosco e tragam as dúvidas para que a turma toda possa ajudar. Beleza, gente? Com isso, eu me despeço de mais esse vídeo, desejando tudo de melhor para todos e todas vocês, respectivas famílias. Nos encontramos a qualquer momento que vocês demandarem a minha atenção ou no nosso próximo encontro síncrono, beleza? Um abraço a todos e até lá!